Iniciada. Sexta-feira brava. Hoje é dia 13 do 4. 13 de abril de 2026. Mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 2. Chegando na tela para vocês a imagem do meu notebook. Tá aí. Vamos revisar o que a gente fez na última aula para a gente dar sequência, né? Ok, tá, vamos lá. Cadê os arquivos? Gerenciador de arquivos. Prof, público HTML, LP2, está aqui. Fizemos o P8 na última aula. O P8, está aqui o código. Vamos rodar o P8 para a gente ver o que ele faz. Prof P8. Para rodar o P8 tem que fazer aquele login que a gente implementou, né? Então, olha lá, ele jogou lá para o P6E, que é o login de acesso. Onde está isso aqui dentro do P8? Aqui no P8, ó, fazemos o início da sessão, verificamos se existe o acesso na sessão e se ele for verdadeiro, ou seja, se o login, se a autentificação estiver validada, né? Se o usuário em questão já tem o acesso, a gente vai fazer o código que está proposto para ser feito, que é esse aqui, que, caso contrário, é a mensagem que nós vimos. Necessário fazer o acesso primeiro. Foi o que aconteceu. Então, nós vamos entrar aqui, se não me falha a memória, é admin, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, enviar, pronto, fizemos o login, agora eu vou voltar lá para o nosso P8. P8, agora que o login está feito, né? Então, esse é o nosso P8. No P8, nós temos aqui alguns produtos que foram cadastrados. Esses produtos estão lá no banco de dados. Se a gente voltar aqui, pegar SQL, banco de dados, abrir o PHP-MyAdmin, nós vamos encontrar aqui no banco de dados que nós criamos específico para essa disciplina, uma tabela de produtos. Nessa tabela de produtos, nós temos notebook, queijo, mesa e Smart TV. É exatamente os 4 produtos que aparecem aqui. Fizemos a implementação desse código para mostrar. O que mais que nós temos aqui? Vamos conferir. Se existe a request com o inome, que é desse formulário, né, HTML, que nós implementamos, se existe o inome, significa que o internauta mandou os dados para a inserção de um novo produto. Sendo assim, o que nós fizemos? Nós montamos um comando SQL com a instrução insert, fazendo o comando insert na tabela produtos, colocando as informações que o internauta preencheu lá no formulário. Processamos esse comando SQL e, se tudo der certo, aparece a mensagem produto cadastrado com sucesso. Se der alguma falha, ele mostra essa mensagem que deu falha no cadastro. Podemos até testar isso aqui agora. Vou cadastrar um produto aqui que seria farofa temperada, quantidade 21, preço 9,90. Vamos ver se vai funcionar. Incluir. Aqui é ponto. 9,90. Não. Aqui deve estar só um number, não deve estar com casas decimais, né? Vamos por R$9 na farofa. Pronto, inserimos agora a farofa temperada, quantidade 21 a R$9 cada, dá um total de 189, que acrescenta no total geral, gerando um valor final de R$103.703. Então, esse procedimento aqui está funcionando perfeitamente. Além desse, nós implementamos também esse botão aqui com essa lixeirinha de del, de deletar, de excluir o produto, né? Então, se eu quiser pegar aqui, por exemplo, e apagar esse notebook, eu clico na lixeirinha aqui, ele envia
para o nosso P8 um del, olha lá, ó, um del igual a 1, que é o ID desse produto, né? E aí nós implementamos isso aqui, ó, se existe um envio de um request chamado del e nele vem um valor, nós montamos um delete from para a tabela de produtos quando o ID foi igual àquele número passado e processamos esse comando. E aqui nós processamos esse comando de delete e nem validamos, hein? Aqui nós fizemos uma validação, ó. Aqui a gente nem fez validação nenhuma, a gente só mandou o comando processar. E aí, no final, nós montamos esse bloco é o responsável por buscar as informações lá na tabela e gerar as linhas que mostram os produtos aqui, ó. Foi isso que nós implementamos no P8.php. O que faremos hoje? Vamos criar o P9, e nesse P9, nós vamos P9.php, vou criar ele. Ele vai, a princípio eu vou colocar aqui o mesmo código do P8, tá? Então, nós estamos na nossa 10ª aula. E aqui nós vamos permitir alterar dados dos produtos no banco de dados. Esse será o nosso P9. Bom, então eu vou manter o código, né, inicial que nós já temos rodando, do P8 eu copiei para o P9, e nós vamos estudar uma forma de possibilitar que o internauta faça alterações nos produtos, tá? Então, vamos voltar aqui. Como é que poderíamos implementar isso? Uma alternativa que nós temos é, do mesmo jeito que nós colocamos aqui uma coluna de delete para deletar, né, um de del aqui, ó, a gente pode pôr uma coluninha também para fazer alteração. Quando ele clicar nesse alterar, a gente pega os dados do produto, coloca aqui no formulário e deixa ele fazer a alteração. Em vez de incluir, vai ser alterar. Essa é uma alternativa. Vamos lá, então, vamos implementar essa alternativa aqui. E aí a gente vai melhorando ela aos poucos. Bom, vamos ver onde a gente vai começar. Primeira coisa, eu vou botar aqui, ó, do mesmo jeito que eu tenho a coluna del, eu vou criar uma coluna que vai ser... Poderia colocar alt de alterar. Aí, vou fazer o mesmo raciocínio aqui, ó. Aqui eu coloquei uma imagem com a figurinha de lixeira e criei um link para o P8, ó. Só que agora não é P8, é P9. Criei um link para o P9, em vez de passar o del, eu vou passar o alterar. Então, eu vou criar mais um item aqui, vou copiar esse, vou duplicar esse, continua, só que em vez de chamar del, vai chamar alt para alterar. E passando o mesmo ID desse cara. Para facilitar, eu já poderia passar todos os dados aqui, né? Ah, não, eu não tenho os dados ainda. Não tenho. Não vou passar, não. Vou só passar isso. Agora, essa figurinha de delete aqui também, nós vamos trocar essa figurinha para alterar. Vamos achar uma figurinha de alterar na internet? Deixa eu ver aqui uma figurinha aqui. Alteração... Imagens. Eu fazia muito assim, quando eu precisava disso, ó, eu punha de ícone. E aí a gente pode escolher uma figurinha dessa. Sei não, gostei de nenhuma. São muito bonitinhas.
Ah, vou pegar essa aqui. Uma mais vertical seria mais simpática, né? Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Vou pegar essa aqui e vou salvar ela. Vou salvar ela aqui no meu notebook como alterar.png. Pronto. Agora eu vou subir ela para o nosso... Aqui a gente já tinha o delete, PNG. Agora nós vamos ter o alterar.png. Pronto. Eu tenho alterar.png aqui junto. Então, agora, alterar.png. Se eu salvar isso aqui, já deve aparecer, né? Vamos ver aqui. No P. Agora nós vamos para o P9. O P9 deve funcionar sem login, porque a gente já fez o acesso, né? Aí, ó, já temos a coluna de alteração. E nessa coluna de alteração, quando a gente clicar, ele vai passar o ID como uma variável out aqui, e aí nós vamos trocar esse negócio aqui, ó. A gente vai fazer um ajuste nesse formulário para poder mexer nele. Então, vamos implementar agora a lógica de quando ele clicar nesse íconezinho aqui de alterar. Então, vamos lá, o que nós podemos fazer? Bom, a estratégia que nós tivemos aqui do del foi identificar que tem o del, e quando tem o del, a gente faz o delete daquele produto, automaticamente na consulta lá na frente, ele vai desaparecer. No nosso caso, a gente precisa mexer também aqui, ó. Porque se existe o alterar, o alt, eu não vou falar para informar um novo produto. Eu vou falar para alterar, né? Faça a alteração do produto. Aqui também, em vez de P8, ó, aproveitando que a gente está aqui, tem que mudar para P9. Então, o que eu posso fazer? Eu posso alterar esse trecho aqui, ó, desse formulário. Para mim fazer o que eu quero, eu preciso transformar ele, porque aqui está só HTML puro. Eu precisava que isso aqui estivesse dentro de um bloco de programação PHP para que eu pudesse fazer o que eu estou planejando. E aí, nós vamos ter que fazer mais mudanças aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar toda essa estrutura aqui do HTML, aqui, ó, para dentro da programação PHP, para que eu possa ter mais controle sobre ela. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou... Esse PHP que começava aqui, inclusive com o controle de seção aqui, ó, eu vou começar ele lá em cima. Então, esse pedaço aqui, ó, esse pedaço, eu vou levar ele lá para cima. Vou levar ele lá para cima, ó, Ctrl X, vou levar ele para cá. Quando eu colocar ele aqui, eu fico com um bloco de código HTML aqui que eu preciso dar um jeito nele. Eu vou dar uma mexida aqui só por uma questão de espaço e vai facilitar muito também na hora que vocês forem fazer o print aí para fazer essa atividade na área de vocês, tá? Eu vou colocar isso aqui tudo assim, ó, numa linha só. Isso aqui é o trecho de código HTML que mostra o título da tabela onde aparecem os dados dos produtos. Ok. Uma linha só aqui. Pronto, ficou bom. O que eu vou fazer? Eu vou meter isso aqui tudo dentro de um print, tá? Vou pôr tudo dentro de um print, e aí eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que botar um apóstrofo aqui, e botar um outro apóstrofo aqui embaixo, e pronto. Botei isso aqui tudo como sendo uma string dentro de um print. Porém, eu vou ter que fazer vários prints, porque eu vou ter que ter um controle especial aqui, né?
Porque eu tenho uma diferenciação de situação de quando eu vou incluir e de quando eu vou alterar, inclusive nessa mensagem aqui, ó. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro, eu vou perguntar se existe alteração. Então, vamos lá. Passou pela questão da sessão, já estou aqui dentro do bloco. É uma alteração. Então, gente, antigamente o tab aqui funcionava, agora não quer funcionar mais, não sei por quê. Não ficar procurando isso também, não. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Chegou um out. Chegou um out e tem um produto cadastrado que ele mandou o ID para a gente alterar. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, no print, já vai mudar aqui, ó. Já vai ser um print para alterar o produto. Esse é o print que eu tenho que mostrar. Preciso alterar o produto, ok? Bom, aí o formulário... Bom, aí eu vou fazer o seguinte... Tenho ideias. Vou fazer assim. Se existe o out, antes de mostrar isso aqui, eu vou criar algumas variáveis aqui, ó. Vou criar a variável nome P, que é o nome do produto. Vou criar a variável QTDP, que é a quantidade do produto, que eu vou deixar sem nada também. E nós temos o preço, né? O preço do produto. Preço do produto vai também começar com nada. Eu poderia pôr um 0 aqui também para essa quantidade, para esse preço, né? Vou pôr 0. Que é informação numérica. Ok. Nome do produto não tem nada. Tá, beleza. Se é alteração, eu vou preencher esses caras. Para mim preencher esses caras, eu vou ter que fazer uma consulta. Para mim fazer uma consulta, eu vou copiar esse negócio aqui, ó. Vou copiar isso aqui. Daqui a pouquinho vocês vão entender. Eu preciso fazer uma consulta, então, cadê onde eu estou? Estou aqui. Eu estou dentro do código onde foi solicitada uma alteração e vai chegar um ID para esse cara aqui, ó. Ok? Então, eu vou mostrar alterar o produto, e aí aqui dentro, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar um comando select. Esse comando select vai pegar o ID, nome, quantidade e preço do produto quando o ID do produto for igual ao out, o que chegou no out, tá? Quando for igual ao que chegou no out. Quando eu processar esse comando, eu vou ter aqui em row os dados desse produto. Consequentemente, essas 3 variáveis aqui, ó, que eu criei, receberão os dados do produto. Então, vai ser o preço do produto, vai ser a quantidade do produto e vai ser o nome do produto. Nome. Então, quando ele está pedindo alteração, eu vou no banco de dados, busca as informações do produto que ele clicou, o ID vai estar aqui no out, busca esses dados do banco de dados, coloco nessas variáveis, tá? Ok. Aí, o que nós faremos mais? Vou fechar isso aqui por enquanto. Vou fechar esse if aqui por enquanto, eu vou fechar aqui, tá? Aí, aqui, ó,
Tá? Alterar produto. Eu vou fazer diferente. Já que eu criei essas variáveis aqui, eu vou criar também uma outra variável que eu vou chamar de título. Acho que vai ser mais fácil assim. O título, esse título que aparece aqui, ó, esse título aqui, ó, ele vai funcionar assim. Ele vai ser inicialmente, botei aqui, ó. O título vai ser inicialmente informar novo produto. Porém, se foi requisitada uma alteração, esse título mudará automaticamente para alterar produto. Então, o título começa com informar novo produto. Se a gente está processando a página para uma alteração, eu mudo esse título para alterar o produto. Ok. Aí, aqui na minha página, nesse print, eu vou mostrar o título. O título eu vou concatenar no meu formulário. Como é que eu faço para botar isso aqui? Aí, vou botar assim. Aqui, nessa montagem do formulário HTML, eu vou acrescentar os dados que podem ou não conter os dados de um produto. Ó, então, eu vou chamar o P9. Aqui no value, ó, no value, nós vamos acrescentar os dados do produto. Então, aqui é o nome do produto. Essa variável nome P, ela começa com nada, que é a situação da inclusão. Ó. Quando é para informar um novo produto, o nome vem vazio, quantidade vazio, preço vazio. Tá? Porém, se eu estiver tratando de uma alteração, isso muda. O nome do produto, a quantidade e o preço muda. Aí, aqui no value, eu vou até dar um enter aqui, que nós vamos fazer assim, ó. Eu vou pôr o nome do produto, vou aproveitar isso aqui, copiar, e nesse value aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui é a quantidade do produto, e nesse último aqui, faremos a mesma coisa, porém, é o preço do produto. Bom, nesse formato aqui, provavelmente, quando eu clicar no alterar, ainda não está funcionando a lógica da alteração. Mas, quando eu clicar no alterar, ele já vai trazer preenchido aqui, já vai mudar isso aqui para nós. Quer ver? Vamos pegar aqui, ó, farofa temperada, código 8. Eu vou clicar aqui. Oba, temos um erro. Vamos lá no log conferir ou vamos tentar olhar aqui e descobrir? Provavelmente é nessa nova parte que a gente implementou aqui. Ponto e vírgula, aqui está fechando bonitinho, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Vamos lá. Vamos olhar lá no log para ver o que está acontecendo. Para a gente descobrir qual que é o problema do erro do código que nós implementamos. As últimas 5 linhas, vamos ver. Bom, o erro está lá no P9, na linha 24, é o S. É o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né, gente? Aqui, ó. É esse S aqui, ó. Porque esse S, ele está dentro, a gente copiou aqui, ó. Esse S
é da sintaxe desse cara aqui, ó. Então, eu vou tentar fazer diferente aqui, antes de perguntar para o Google se talvez isso aqui resolve, ó. Esse cara é igual a esse cara. Esse cara recebe o resultado do processamento desse comando. Se bem que não vai dar certo, não, porque eu preciso fazer um fetch row. Então, eu vou dar um Google aqui para pegar esse aqui, ó. Quer ver? Vamos lá no manual, vamos para PHP, quando eu faço um query, numa conexão, que eu quero uma linha. Deixa eu ver os exemplos que ele me dá aqui. Aqui no manual, vamos ver como é que eu processo um SQL para pegar só uma linha. Aqui tem a conexão, a gente fez com PDO, né? Mas a princípio basta fazer a variável, aqui é a quantidade. Ué, parece que tem chance de funcionar, hein? Não, isso aqui é a função de número de linhas. Tem que fazer o fetch row. Aqui, vamos ver. Conexão, prepara o comando, executa, pega o resultado, coloca o número de linhas aqui, mostra as linhas. Deixa eu ver. Com query, babá. Não gostei de nenhum desses exemplos. O que eu quero é fetch row, esse cara que eu quero. Isso. Aqui, ó. A gente processa o comando, pegando um resultado, depois a gente faz isso aqui, colocando na linha o resultado. Então, eu vou usar esse exemplo aqui, tá? Vamos voltar lá para implementar esse código. Então, aqui vai funcionar o seguinte. Aqui eu vou ter os dados do processamento desse select. Ele vai me trazer uma linha só. Como eu sei que ele vai me trazer uma linha só, o produto, vou botar aqui, ó, o produto é igual o resultado, que na realidade não é resultado, é dados. Eu pego dos dados, faço um fetch row, pegando uma próxima linha e coloco no produto. Aí, esse produto aqui é o que vai me trazer o nome, quantidade e preço. Deixa eu ver se assim resolve o nosso problema. Atualizando. Ainda temos um problema. Temos um out aqui. Vamos atualizar lá as mensagens de erro. Agora temos um erro na linha 25 do P9. E esse erro, qual que é o problema? Ele está falando que é indefinido o método fetch row. Sim, por que ele é indefinido? Porque eu fiz a conexão com o PDO e estou usando outro método para tentar fazer acesso aos dados aqui. Então, eu vou mudar minha pesquisa aqui, ó. Query get row PDO connection. Vamos ver com o PDO query como é que a gente pega esses dados. Selecionou, resultado, pega a coluna. Não é isso que eu quero. Deixa eu ver esse aqui. Prepara, processa, pega os dados. Deixa eu ver esse outro exemplo de cá. Eu posso fazer isso aqui também, como estava. Mais fácil, né? Já estava pronto, funcionando? Vou fazer assim. Vou fazer assim, quer ver? Ó? Cadê o nosso código? Cadê? Eu vou pegar
É esse cara aqui, ó. Esse cara, eu vou fazer assim, eu vou pegar o nosso que está funcionando. Esse cara aqui que está funcionando. Vamos voltar lá em cima. Aqui eu fiz o select e aqui eu vou fazer esse cara. Porém, ele vai ter uma linha só e aí eu continuo pegando a linha aqui agora. Esse cara sai fora e aí eu ponho linha, nome, quantidade de produto. Vamos ver. Salvou. Atualizou. Pronto. Funcionou. Vamos lá, recapitulando. Vamos recapitular nosso código. Criei uma variável título para ajustar o título. Quando tem uma alteração, ele mudou, ó, alterar produto, tá vendo? A gente começa com o título, informar novo produto e 3 variáveis, nome do produto, quantidade e preço, tudo vazio. Se estamos processando uma alteração, que é quando vem um out aqui na URL com o ID do produto, o que a gente faz? A gente muda o título para alterar o produto, busca no banco de dados os dados daquele produto que ele mandou o ID para a gente, processa esse comando, depois de processar esse comando, a gente pega esses dados e coloca nessas 3 variáveis, porque essas 3 variáveis que estavam vazias não estarão mais vazias. Consequentemente, quando o formulário for apresentado, vai estar os dados do produto lá, que é o que aconteceu aqui. Ó. Se eu clicar aqui em Smart TV, ó, olha lá, Smart TV, quantidade. Tá? Se eu clicar em mesa de escritório, olha lá, mesa de escritório. Tá? Só que eu preciso de mais, eu vou precisar do ID para fazer essa alteração depois. Então, o que eu vou fazer? No meu formulário, nesse meu formulário, eu vou usar uma estratégia que eu já usei bastante, de colocar um outro campo aqui, um campo com o tipo oculto. É um campo que está no formulário, porém ele não aparece. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, antes. Vou pôr ele com tipo numérico, tá? O name dele é ID prod, que é o ID do produto, tá? O valor dele será vazio. Aliás, vamos criar o ID do produto aqui também, nessa lógica. ID produto. IDP, não, vamos seguir o padrão aqui. IDP. Esse IDP é o ID do produto, tá? Ele vai começar com 0. Aí, o que acontece? Ô, caramba. Ele começa com 0, mas se eu tiver um request de alteração, automaticamente ele vai passar a ter o ID correspondente ao que foi pedido para alterar. Pronto, ó. Tá aqui o IDP. Automaticamente, esse number aqui, o valor dele vai ser o IDP. Então, vamos colocar aqui IDP. Salvar. Fiz só esse ajuste, vou voltar aqui, ó. Vou clicar na mesa de escritório para alterar. Olha lá, apareceu um campo com código 5 aqui, ó. O 5 é o código da mesa de escritório. Se eu clicar no Q de fundir, aparece o 3. Eu preencho o formulário com os dados e coloco o ID aqui. Só que esse campo de ID vai ser um campo de controle para mim saber qual produto, qual ID do produto que eu pretendo alterar. Então, eu não preciso mostrar esse 3. Por isso que eu troco o tipo dele de number para hidden. Se vocês olharem lá naquele tutorial de HTML que nós estudamos, esse type aqui de input do HTML é um tipo que coloca aquele campo oculto, ele não aparece para o internauta. Vamos ver se vai funcionar. Vou clicar no farofa. Olha lá, ele sumiu, tá vendo? Mas internamente, dentro desse formulário aqui, ó,
Além desses 3 campos, nome, quantidade e preço, eu tenho o ID embutido. Se eu mandar exibir código-fonte aqui, eu vou ver ele, que ó. Aqui, ó. Olha o name ID prod aqui com o valor 8, tá vendo? Por que eu fiz isso? Porque que na hora que ele clicar para enviar esse formulário, eu vou pegar esse ID aqui, ó, para saber que é esse input que eu preciso alterar. É o produto que eu preciso alterar, tá? Então, eu já vi que eu esqueci de fechar aqui, ó, o input. E outra coisa que eu preciso alterar é o botão aqui, ó. Em vez de incluir, eu tenho que mudar o nome desse botão, né? Então, vou criar outra variável aqui também. Vai ser a variável nome botão, que vai partir como sendo incluir, mas se surgir uma solicitação de alteração, nós vamos trocar o nome dele e colocar alterar. Pronto. E agora eu posso usar esse nome botão aqui, em vez de incluir, eu vou colocar o nome do botão. Vamos testar mais essa opção também. Então, se eu entrei na página P9, ele assume o quê? Que eu vou cadastrar um novo produto e mostra a lista de produtos aqui embaixo. O nome do botão está em incluir, aqui está informar um novo produto, mas se eu quero alterar o queijo fondue, cliquei no alterar, mudou o título. Agora é alterar produto, veio os dados do produto aqui e o botão mudou para alterar. Beleza, então essa lógica está funcionando legal. Bom, vamos então fazer essa lógica funcionar agora. O que vai acontecer agora? Quando ele mandar esse submit, nós vamos lá. Nós vamos tratar aqui, ó. Toda vez que ele clicar nesse botão submit do formulário, sempre será enviado para a página todos os dados. Então, basta eu perguntar aqui, ó, se existe o inome, ele mandou o formulário. O que eu preciso descobrir aqui agora quando ele manda o formulário? Se é para alterar ou se é para incluir. A estratégia que eu vou usar para entender essa diferença vai ser simples. A diferença vai estar para mim nesse input que está aqui, ó, que tem o ID do produto. Se esse ID prod tiver 0, é porque ele está fazendo uma inclusão. Se tiver diferente de 0, é porque esse ID do produto foi alterado aqui, ó. Ele foi alterado aqui, recebendo o ID do produto que precisa ser alterado. Então, eu vou usar essa estratégia. Então, o que eu farei? Mandou o formulário. Eu vou fazer um if aqui, ó. Mandou o formulário. Eu perguntarei se o ID prod for maior do que 0, se o ID prod maior que 0, significa que ele quer fazer uma alteração. Se ele quer fazer uma alteração, o SQL será diferente. Se não for, ele vai querer fazer uma inserção. Então, a inserção já está pronta aqui. Vou manter ela. Vou tirar a inserção daqui e vou colocar aqui dentro, ó. Aqui vai ser o insert. Agora, se o ID do produto for maior do que 0, estamos num processo de recebimento do formulário para alteração. Então, se é para fazer a alteração, o código muda. Eu vou até copiar isso aqui, porque vai ser muito parecido.
Vou colocar isso aqui e a lógica vai ser a seguinte. O ID do produto é maior que 0, então ele quer alterar. Então, se é para alterar, é update, alterar a tabela produtos, colocando o nome, o name, igual. O comando update também nós aprendemos na disciplina de banco de dados 1, né? Só tentar terminar de montar isso aqui. Pronto. Então, é alterar a tabela de produtos, colocando... Aí é 7. Vamos pôr esse 7 embaixo. Calma aí que eu estou só montando o comando update, tá? Estou só montando o comando update que nós já estudamos. Então, é alterar a tabela produtos, colocando na coluna nome o que tiver no request nome. Na coluna quantidade, o que tiver na coluna no request e quantidade, IQTD. Na coluna preço, o que tiver no e preço. Faremos isso quando o ID do produto for igual ao request e prod. Ou seja, montei um comando update que altera a tabela produtos, alterando nome, quantidade e preço com as informações que o internauta preencheu no formulário, quando apenas do produto com ID igual ao IPROD. E aqui é produto, dados do produto alterado com sucesso, falha na alteração do produto. Eu acho que tem chance desse negócio funcionar, hein? Já, hein? Vamos ver. Vou clicar aqui, ó, farofa temperada. O 8 apareceu farofa temperada. Se eu trocar o farofa temperada, o T está minúsculo, eu vou para o maiúsculo. Farofa temperada com pimenta. Em vez da quantidade 21, vai ser 33. E essa vai custar R$22. Então, alterei o nome da farofa, alterei a quantidade para 33 e o preço para 22. Então, em vez o mesmo ID 8 do produto, que chamava farofa temperada, tem que passar a se chamar farofa temperada com pimenta. A quantidade que era 21 tem que passar a ser 33. O preço que era 9 tem que passar a ser 22. Vamos clicar no botão alterar e ver se a mágica acontece. O que vai acontecer quando a gente clicar no botão alterar? Vai ser enviado... Clicamos no botão do tipo submit. O formulário será enviado novamente para o P9. O P9 vai começar avaliando. Existe request nome? Existe. Aí o ID do produto é maior que 0? É, porque vai ter o produto lá. Né? Vai ter qual ID? Vai ter o 8. Então, o ID maior que 0 é 8. A gente monta o comando para alterar a farofa de ID 8 para aquele jeito que a gente fez, dá a mensagem, segue o fluxo, não existe del, segue aqui, ele monta a consulta e já mostra a tabela com os dados atualizados e o farofa deve estar já com os dados atualizados, alterados. Vamos testar? 1, 2 e clicou no botão alterar, processou, dados do produto alterado com sucesso, a gente já vê aqui que o produto de ID8 se chama farofa temperada com pimenta, agora tem quantidade de 33, o preço mudou para 22. Então, estamos de parabéns. Por quê? Porque o nosso botão de alteração já funciona. Vamos alterar o queijo fundir. Esse queijo fundir de ID3, eu cliquei nele, já preencheu aqui para mim. Eu vou colocar o fundir com letra maiúscula, e não é 400 gramas, ele é um queijo fundir de 600 gramas. E eu tenho uma quantidade de 55, e o preço agora é R$99. Então, o fundir
queijo fundido de 400 gramas passa a se chamar queijo fundido de 600 gramas, a quantidade de 42 muda para 55, o preço de 42 muda para 99. Alterar? Parabéns! O produto 3 agora se chama queijo fundido de 600 gramas, quantidade de 55 a R$ 99 cada unidade. Então, parabéns, a nossa implementação aqui de alteração já está funcionando com sucesso. E então, eu vou fazer o que aqui agora? Eu vou mostrar o código para que vocês possam fazer o print, para que vocês possam replicar esse P9 na conta de vocês. E depois, eu vou passar a outra atividade extra para vocês de hoje. Deixa eu só terminar de tirar um pouco dos espaços aqui para não gerar 50 prints diferentes, né? Tirar uns espaços sobrando aqui. Pronto, agora ficou bonitinho. Então, bora lá. Print da linha 1 a 19. Agora, print da 19 a 37. Trinta e sete a 55. Cinquenta e cinco a 72. 55 a 72. 72 a 90. 72 a 90. 90 a 108. 90 a 108. Pronto, 108 até o final do código. Certo? Bom, encerramos essa atividade P9 e agora a atividade que vocês vão fazer de exercício na aula de hoje é uma atividade que vocês vão quebrar a cabeça aí para tentar implementar. E mesmo que vocês não consigam fazer, façam do jeito que vocês conseguirem para depois a monitora olhar o código de vocês e lançar a nota, tá? Vocês vão fazer o P10. É uma situação real, tá, gente? Eu estou num projeto novo, e nesse projeto novo, eu tenho um sócio, e ele precisa o seguinte, tem um monte de imagem que ele precisa trocar o nome para mim. Ele comprou um banco de imagem, e agora ele conhece dessas imagens e sabe o significado dessas imagens. Eu fiz um aplicativo que vai, dependendo do nome de um negócio, vai mostrar uma imagem. Só que eu não consigo associar o nome com a imagem, porque eu não entendo do conteúdo da imagem, entendeu? Então, o que eu vou fazer? E ele está com dificuldade para fazer isso no celular. Tem umas 200 imagens. Umas 200 imagens, eu só preciso que ele troque o nome de cada imagem, colocando lá, por exemplo, F, aí um número que representa um número de um, vamos chamar de produto, tá? Imagina que vai ser um catálogo de produtos. Não é produto não, mas vamos imaginar que é um catálogo de produtos. Só que é um produto que você não conhece. São peças de turbina de avião. Você nunca viu na sua vida. Então tem um monte de peça lá que tem um nome lá. Chanfro do ventilador esquerdo da turbina direita. Se você olhar aquele monte de foto, você não sabe o que é o chanfro. Que é um monte de trem esquisito. Então você imagina que você tem numa pasta, ó, você vai fazer uma página p10.php, você vai fazer um algoritmo que lê uma subpasta onde está cheio de foto.
cheio de imagem, PNG, aí a extensão das imagens você escolhe qualquer um. O que você tem que fazer? Você tem que mostrar a imagem para a pessoa e embaixo você põe um list box. Lembra o que é um list box? HTML, input types. Quando nós temos um tipo de input que se chama select. Cadê? Ah, tem que dar um Ctrl F, né? Ficar procurando isso aqui. Select. Isso. Que saco. Type. Select. Ah, não vai aparecer, não? Ah, que chatura. Não é esse também. Ai, que saco. Saco. Elementos. Aqui, que tal select, que eu tanto procuro. Lembra? Então, olha só. Eu vou mostrar uma imagem e um select, eu mostro todos os produtos. O que o cara vai fazer? Como ele entende, ele vai ver a imagem do chanfro da hélice da turbina e vai clicar no list box e procurar o nome, chanfro da hélice da turbina, e salvar. O que o nosso algoritmo vai fazer? Vai pegar aquela imagem que a gente acabou de mostrar e no nome dela, nós vamos trocar o nome dela colocando o ID daquele produto. Por exemplo, deixa eu fazer um exemplo prático aqui, ó. Quer ver? Peça, turbina, avião. Por exemplo, ó, o que é isso aqui, ó? Tem turbina de avião por Mercado Livre. Tem o quê? Turbina de avião por Mercado Livre. Tem mesmo? Ah, misericórdia, cara. Deus me livre. Ó, vou criar uma pasta aqui no meu downloads. Peças. A gente pode até pôr isso, tá? Só que esse salvar aqui não vai dar certo. Cara, tem um turbina de avião, hein? Parece 3D, hein? Você vai voar num avião que tem uma peça da turbina que foi feita na impressora 3D? Misericórdia, esse Mercado Livre já não tem mais explicação para ele, não. Ó, vou fazer assim, ó. Vou fazer um print aqui, porque... Aí eu vou pegar isso. Vou colar isso aqui. Aí, eu vou salvar essa imagem lá no Peças. Essa imagem se chama... tá? A imagem, o cara comprou um banco de imagens, as imagens vieram com os nomes nada a ver, certo? Simples assim. Cadê o meu Windows Explorer aqui? Então lá, ó. Vou colocar mais uma imagem lá, só para você entender o que é brincadeira. Vamos pegar essa outra aqui. Essa outra. Então, você imagina você com uma pasta cheia de imagens. Ó, essa outra imagem aqui, o nome dela é... Então, qual que é a realidade que a gente tem? A gente tem uma pasta cheia de PNG. E o nome? E você olha para a imagem e você não entende nada de turbina de avião.
O mecânico do avião, ele olha para a peça, ele sabe o nome dela. Certo? Então, você vai criar uma tabela. Ó, então, vamos lá. O que é fazer essa atividade que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma tabela no banco de dados chamado peças. Essa tabela tem duas colunas, o ID e o nome da peça. Ok? Joia. Aí você vai montar uma página onde você mostra a imagem e embaixo vai ter um campo que o cara clica e aparece chanfro esquerdo da turbina tal. Aí ele escolhe e manda salvar. Ele está olhando para a imagem e escolheu o nome da peça que está na tabela do banco de dados. Quando ele mandar salvar, o que você faz? Você vai pegar. Ah, então esse aqui é a peça 37. Pronto. Se o algoritmo pegar a peça, só para fazer isso. Você tem as imagens e tem a tabela de peça. Mas você olha para a imagem, você não sabe o nome daquela peça. Então, você vai montar uma pagininha para o mecânico de avião olhar para a imagem. Não, isso aqui é o chanfro da turbina esquerda do Boeing. Aí ele vai na lista de nomes das peças que está lá na tabela peças, que só tem ID e nome, escolhe, ele vê a imagem e manda salvar. Quando ele salvar, você pega aquela imagem que você mostrou, você sabe o nome dela, porque você vai botar no IMG, tem lá, você leu ela na pastinha, você vai lá e muda o nome dela para P e o ID do nome, o ID lá da tabela que ele escolheu o nome. Entenderam a brincadeira? E vocês vão fazer isso aqui e eu vou fazer isso lá na minha situação real, lá, que é um troço que é a mesma coisa. Enquanto vocês brigam de cá, eu brigo de lá. E na semana que vem a gente vê o que a gente conseguiu fazer. Ok? Minha sugestão, tenta fazer para você fazer. Tá? Tenta você fazer para você aprender. E aí, já vou dar as dicas de onde você vai procurar esse troço, tá? No manual do PHP, você vai achar uma biblioteca de funções para fazer isso, tá? Ó, aqui, ó, File System Functions. Ah, então, eu tenho uma função que eu consigo ler. Quer ver? Deixa eu antes, porém, contudo, entretanto, todavia, pegar aqui em português, Brasil, funções de arquivos. Ler todo o arquivo para um array. Então, você tem funções. Ó, vamos ver as funções que eu tenho. Altera o blá, modifica as permissões, limpa o cache, copia arquivo, deleta o arquivo, retorna o caminho. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é ler o conteúdo de uma pasta. Você tem uma pasta lá que está cheia de imagens. Qual é o nome das imagens? Você não faz ideia dos nomes. Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que, quer ver? Vai ter aqui uma função que lê o conteúdo de uma pasta para você. Verifica se um arquivo diretório existe, obtém o último horário. Diz se o caminho é um diretório. Informa se o arquivo é um arquivo comum. Abre, fecha, exibe o conteúdo de um arquivo. Remove um diretório. Cria, define, cria arquivo, cria uma ligação, obtém, retorna o patch. Abre um processo com ponteiro de arquivo, exibe, retorna, blá, blá, blá. Aqui vai ter uma função, eu já usei ela, deixa eu ver, achar isso, hein? É uma função que lista e te dá o nome dos arquivos que está numa pasta. Aí vai te dar lá X arquivos. Você mete isso com uma estrutura de repetição, um while, lê o primeiro arquivo, mostra, troca o nome. Se for preciso trocar de pasta, aí eu vou deixar a essência do algoritmo para vocês, tá?
Então, você vai precisar ler o que tem dentro da pasta, pega esses nomes de arquivo, e aí, aquele arquivo que você... Pega um arquivo, mostra, trocou o nome, move esse arquivo para uma pasta de figuras já identificadas. Você pode fazer isso, você cria uma pasta de figuras e uma pasta de peças. A figura é só uma figura porque você não sabe o que é ainda. Quando o mecânico falar que aquela figura é a peça tal, você move a imagem da pasta figuras para a pasta peças, já colocando o nome certo, com o ID. E quando vocês terminar de esvaziar uma pasta, vai ter o quê? Todas as imagens na outra pasta, já com os devidos IDs. Resolve também. Ou seja, eu já tô traçando para vocês uma estratégia aqui que deveria fazer parte do problema para vocês resolverem aí no código de vocês, tá? Mas a dica é, dá uma estudada nessas funções aqui, ó, tá? Nessas funções do PHP, faz aí, lá na conta de vocês no data center, cria uma pasta, nós vamos mudar a brincadeira. Em vez de ser o p10.php, cria uma pasta p10. Então, vai ter uma pasta P10, e dentro dessa pasta, vocês vão criar um index.php. Esse index.php é que vai fazer essa brincadeira funcionar. Ok? Por que eu estou chamando de index.php? Porque se a pasta chama index.php, eu não preciso nem saber o nome do arquivo que você vai criar lá de PHP. Porque quando eu entrar no seu usuário, assim, ó, quer ver? Se eu entrei lá, prof, LP2, P10 e dei Enter, quando eu entrar nessa pasta, por se chamar index.php, o seu algoritmo, ele já vai rodar a página e aparecer o conteúdo. Ok? Então, divirtam-se. Na próxima aula, nós vamos corrigir essa atividade e eu vou trazer a minha solução para esse problema e aí vocês vão tentar implementar a de vocês aí. Vou deixar a lista de chamada aqui em cima da mesa, tá? Depois que vocês assinarem, guarda na gaveta para mim. Eu vou tentar fazer a mesma atividade que vocês vão fazer aqui, só que eu vou fazer lá na minha sala, porque lá é a minha super mega TV de 32 polegadas, eu enxergo melhor que essa telinha aqui.